Olá pessoal, dando continuidade à disciplina de programação Android básico, vamos ver agora sobre o desenvolvimento de um app Android do zero. Tá? Observem que eu coloco do zero aqui entre aspas, porque é uma coisa interessante, assim, eu gosto de brincar com essa história de fazer do zero, mas é uma coisa interessante porque quando a gente fala em programar para Android, na verdade se tem uma coisa que a gente não faz é a programação do zero, porque a programação Android ela é estruturada de uma forma diferente, né? Muita coisa está pronta, está definida, a arquitetura, tudo está formatado para você, como é que você deve fazer. Então, eu gosto de usar essa abordagem e fazer uma programação assim um pouco mais simplificada para poder dar exemplo para vocês de como a conexão de alguns componentes no Android, tá bom? Então eu vou usar esta aula como exemplo para que vocês possam se basear e, naturalmente, aprender como desenvolver os recursos fundamentais da plataforma Android, tá bom? Então, avançando aqui, uma coisa importante que eu gosto de deixar muito claro sempre, isso eu já citei em aulas anteriores para vocês, é o seguinte: ao construir telas e ao construir aplicativos no Android, não tente reinventar a roda. Então, por quê? Porque assim, as coisas já estão definidas, as coisas já estão ditas como tem que ser. Então, o que você precisa aprender ao aprender a programar Android é utilizar o que já está pronto, tá? Eu gosto muito de fazer uma comparação da programação Android com a programação em blocos, que é o Lego, né? Então, quem já brincou de Lego aí já sabe do que eu estou falando. Então, assim, a ideia no Android é muito mais você pegar esse monte de peças, ir juntando e transformar isso num app, tá? Então, assim, o conceito de produção do zero não existe. Você usa o que está pronto e com base no que está pronto você monta um aplicativo, tá bom? Então vocês vão perceber hoje, em vários momentos eu vou chamar a atenção de vocês nesta questão, para vocês perceberem que a programação Android é, na verdade, a junção de várias peças que você no final produz e gera num aplicativo, tá bom? Neste exemplo que vamos trabalhar, eu vou fazer aqui um exemplo básico, assim, primeiro para vocês, usando assim 3 activities. Então, eu vou fazer esta primeira aplicação do zero no formato tradicional, quer dizer, na forma como você tem que desenvolver um aplicativo, dentro da estrutura que já está sendo usada há muitos anos ali. Agora, na sequência, os próximos vídeos, a gente vai evoluir daí esse raciocínio para utilizar o que está pronto, né? Que é pegar esses blocos que já estão prontos e utilizar no desenvolvimento de app, tá bom? Então, nosso app de exemplo aqui da programação do zero, a gente vai ter a Login Activity, que é uma activity inicial do app, com alguns componentes visuais ali, de texto, botão e tal. Depois, na tela principal, que seria a Main Activity, nós vamos ter ali um menu de opções. Vamos aprender ali a trabalhar com o menu de opções, vamos aprender a criar também e a incluir recursos do Navigation Drawer e mais alguns componentes internamente na Main Activity ali depois para vocês entenderem como fazer. E vamos criar também uma terceira activity, que é a About Activity. Então, observem vocês que, por exemplo, na navegação, quando a gente fazer a navegação da main para a About Activity, nós temos ali a setinha, né, de retorno. Então, a gente já vai aprender um pouco sobre essa questão de navegação, de retorno de uma activity para outra, para vocês terem o primeiro contato, tá bom? E durante o desenvolvimento da tela de login, eu vou fazer um login básico, assim, só basicamente vou colocar os campos e vou clicar e mandar para outra tela, tá? Eu não vou me preocupar em implementar a lógica da login e logout nessa aplicação. Eu coloquei aqui embaixo para vocês um videozinho que dá uma orientação, principalmente para quem quiser fazer assim, um exemplo. Você quer que o usuário entre na sua aplicação e na primeira vez ele faça o login, depois o login fique registrado, memorizado, ele não precise mais informar o login no app. Então isso eu não vou trabalhar nesse exemplo. Aí eu coloquei um link aqui de um canalzinho no YouTube lá que tem essas informações para quem tiver interesse em aprender, tá bom? Bom, dito isso,
Aí vamos então para a criação do nosso exemplo. Vamos fazer então do mais básico possível, ou seja, quando eu coloco ali, eu vejo que eu coloquei um exemplo por NoActivity e EmptyActivity, eu vou tentar sempre usar os componentes de forma mais simplificada possível nesse exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês a criação de alguns componentes, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso, vamos agora para a parte prática, vamos ver como fazer esse app nessa estrutura que eu estou comentando com vocês. Ao iniciar a criação do aplicativo, veja que nós temos já de cara, então eu estou aqui no Android Studio, já no Create New Project, né, para criar um novo projeto, veja que eu tenho que fazer uma escolha já de algum componente que eu queira utilizar. Então, ele oferece aqui na lista de templates, vários templates, desde o Basic, Activity, Bottom, a gente já viu isso em aulas anteriores, né, detalhes sobre cada um deles. Mas eu poderia, veja, eu quero construir um app que vai ter uma Login Activity. Eu poderia começar com a Login Activity que aqui está. Como eu estou partindo de um exemplo mais simplificado, eu não vou usar a Login Activity por enquanto, tá? Eu vou começar com NoActivity. Então, NoActivity significa que eu estou começando o app do zero? Também não necessariamente, porque ele vai usar a arquitetura já definida para a produção de aplicativo Android. Eu sempre digo que talvez se eu quisesse fazer um app do zero, eu teria que começar com Native e C++, né? Então eu teria que fazer um app utilizando C puro ou C++. Aí sim, tudo que eu quisesse utilizar, eu teria que construir, né? Isso demoraria muito mais tempo, eu gastaria muito mais tempo para desenvolver. Eu poderia começar com a Empty Activity, que é uma Activity em branco, né? Eu vou usar ela posteriormente em outros momentos, mas eu já pego ela também um pouco mais elaborada. Então eu vou começar o app aqui pelo NoActivity, justamente para a gente poder dar aqueles passos iniciais de o que é preciso para criar um app, tá ok? Então eu vou colocar aqui NoActivity, vou dar Next, e aqui eu vou chamar a minha aplicação de app do zero, tá? Esse é o nome que eu vou atribuir para esse meu aplicativo. Então, a gente vai utilizar aqui o Kotlin mesmo e eu vou partir do mínimo SDK para a API 21. Vou dar um Finish e ele já gera para mim, então, a estrutura inicial para a criação do meu app, tá bom? Vamos lá. Então, aqui está. Ele já gerou o app do zero para mim. Quando eu faço a navegação pelo app, veja que ele gera bem poucas coisas, bem poucas pastas aqui para mim, né? Ó, basicamente o Android Manifest, alguns campos iniciais, cria aqui a parte de testes, ó, que ele quer, ele sempre cria isso como base. Se eu quiser, inclusive, eu posso até excluir isso aqui, eu não preciso continuar com essa opção. Então eu poderia vir aqui, achar a opção Delete aqui, excluir, ok. Aqui a mesma coisa, ó. Delete, ok. E aí a pasta de teste posso excluir, de Android teste, e essa outra teste. Então eu fiquei, veja aqui, eu fiquei com uma estrutura bem enxuta aqui do meu app, tá vendo? Basicamente o Android Manifest, que aponta para o título que ele tem lá no app name, no string, que está aqui. E aqui eu poderia colocar aqui aplicativo, né? Aplicativo do zero. O título desse app, ó. Aplicativo, eu vou deixar app somente separado para ficar menor na barra de título dele lá. App do zero. Criei um espaço aqui no texto para ele aparecer lá para o usuário final, tá bom? Então, basicamente vejo vocês bem poucos arquivos que ele apresenta aqui. Inclusive, ele não acrescenta nem a pasta layout aqui. Vejam vocês que ele não tem a pasta layout, não incluiu layout, não incluiu nenhuma classe aqui no meu código, tá ok? Então esta realmente é a estrutura mais básica que eu teria de uma aplicação, né? É óbvio que agora eu começo todo o processo para poder incluir itens nesta minha aplicação, tá ok? Então vamos lá. Mais uma vez, eu poderia vir aqui em App, New e já incluir uma Activity aqui, por exemplo, a Login ou a Empty Activity, qualquer uma delas. Mas eu vou fazer essa primeira, eu vou fazer sem usar isso aqui para vocês verem aqui os passos para a criação de uma Activity do zero. Então, não é que eu estou programando do zero, mas eu já estou criando uma Activity do zero para vocês terem ideia. Então, quando eu venho aqui em New,
eu posso criar aqui uma classe Kotlin para eu poder iniciar a minha activity. E eu vou chamar essa classe de login activity. Ó. Então, é a minha primeiro arquivo que eu gero dentro da aplicação. Gerei aqui. Veja que ele já montou para mim a classe, a estrutura básica da classe e jogou para mim lá dentro do app do zero. E aí, toda a activity no Android, ela tem que ter, ela é uma classe, está escrito em Kotlin essa classe, mas é uma classe, e esta classe, ela tem que fazer herança, ela vai herdar de uma activity padrão, que é a base, tá? Então, nas versões que nós estamos trabalhando, é muito comum a gente fazer herança aqui ó, no Kotlin, é desta forma, app compact activity aqui, ó. Então, normalmente a activity que nós vamos pegar como herança é esta app compact activity. Fiz aqui o comando, veja que ele já faz um import para mim e diz para mim aqui que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar o construtor ou fazer a correção que ele sugere. Então, eu posso fazer a invocação do construtor aqui para ele poder, olha lá, ele acrescenta, eu já tenho a minha login activity iniciada. Então, vamos lá, mais uma vez. Veja que eu estou criando uma activity do zero, mas eu já estou fazendo reaproveitamento de código, que é parte da orientação a objetos. Então, quando eu faço aqui a herança, eu estou aproveitando um monte de código pronto que já existe nesta classe app-compact activity. Se a gente fosse navegando aqui, vendo os detalhes dela, pegando todos os recursos de herança dela, a gente vai ter um monte de código por trás aqui que já está pré-definido para que eu utilize. Bom, e quando eu crio a login activity, o primeiro passo aqui é sobrescrever o método onCreate da activity. Então esse método onCreate já está programado em outra activity, aqui das quais eu estou herdando, mas eu posso fazer aqui um override da função onCreate, tá certo? E normalmente a gente utiliza essa opção aqui, que é a segunda, que é só a que tem o bundle, aqui ó, tem bundle e persist state, mas a gente vai usar somente a opção do onBundle. Quando eu seleciono e dou um Enter, veja que ele já faz toda a sobrescrita desse método para mim. Ó. Olha lá, override, né, sobrescrita da função ou método onCreate da activity mãe, e já prepara ali o bundle, deixa tudo pré-definido para a gente. Tá ok? Então, com isso em mãos, agora o que eu preciso? Eu preciso dizer qual é o arquivo XML de layout que vai estar vinculado a esta login activity. Neste caso, eu tenho que colocar aqui o setContentView, dizendo qual é a view, né? Qual é a view que vai ser utilizada aqui para representar a tela para mim, para desenhar a tela nesta activity. E aí eu posso começar aqui com R, daí eu ponho aqui layout e digo qual é o layout que eu quero utilizar vinculado ao login activity. E aí eu poderia colocar aqui, ó, colocar aqui activity login. Então eu estou dizendo que eu quero usar o layout activity login, só que este layout activity login também não existe, porque eu nem tenho a pasta layout aqui. Então ele está reclamando para mim, ele falou, olha, não tem, você quer criar este layout? Eu posso utilizar já os comandos que ele disponibiliza aqui, ó, ou poderia vir aqui com o botão direito, New, Android Resource File, e escolher aqui Layout, ó, Layout, digitar o nome do layout que eu quero e mandar gerar, tá vendo? Esta é uma possibilidade. Eu vou fazer aqui pelo código, né? Então eu vou clicar aqui nessa lâmpada, e vou dar aqui o Create. Ó, ele traz a mesma tela para mim, tá vendo? Só que ele já traz como base aqui o Linear Layout, como layout inicial. Eu poderia tentar utilizar aqui outro tipo de layout, então eu posso digitar aqui Layout, ó, tá vendo? Layout, e veja que ele traz algumas opções para mim aqui. Mas ele não trouxe o Constraint Layout. E vocês já vão entender por quê. Porque quando eu crio o app com NoActivity do zero, ele não faz o download e a vinculação das bibliotecas que precisam para poder trabalhar com o Constraint Layout. Então, neste caso, eu vou, por enquanto, manter
o linear layout para a gente poder gerar o nosso Activity Login. E na sequência eu vou converter esse root element para um constraint layout, ok? Cliquei, ele vai gerar para mim aqui, ó, o arquivo XML, veja que ele cria o Activity Login aqui e joga a tela para mim do layout que eu acabei de criar. Então eu tenho aqui um linear layout que é o meu Activity Login. Se eu voltar a olhar aqui no código Kotlin, veja que ele já assumiu aqui a minha Activity Login e agora está satisfeito. Então eu posso já começar a montar o meu layout baseado no XML que eu acabei de criar. Se eu olhar aqui no modo Design, e aí é legal mostrar isso para vocês, é assim, o modelo de layout que eu estou utilizando é o layout no modelo vertical, que era o único que estava disponível, que é o padrão do Android, assim, vem como padrão. Mas eu gostaria de usar, por exemplo, o Constraint Layout neste caso. Então, quando eu venho aqui na paleta, vejam vocês que o Constraint Layout não foi baixado aqui, ó. Ele precisa ser vinculado com a aplicação para que eu possa utilizar. Então, eu poderia vir aqui, clicar aqui, ó. Ele vai fazer o download e incluir a biblioteca para mim, ó, lá no meu código, vincular e deixar disponível para que eu possa utilizá-lo aqui na minha aplicação. Então ele está fazendo o download, preparando aqui para que eu possa utilizá-lo. Já adicionou, muito bem. Agora sim, agora se eu quiser converter, por exemplo, o meu layout raiz desta tela para um constraint layout, eu posso vir aqui, ó, converter linear layout para constraint layout. Cliquei, ele vai fazer todas as alterações necessárias, dou um OK, e aí tá, ele acabou de criar para mim o layout, né? Na verdade, deixa eu mudar aqui para ele atualizar, ó. Vim para cá primeiro, ó. Veja que ele já mudou para constraint layout. Agora olhando no código, ó, ele atualizou aqui para constraint layout, e eu vou chamar aqui de layout login layout, né? Que é o layout de login da minha aplicação, tá vendo? Para montar a tela de login, nós precisamos incluir basicamente duas caixas de texto, uma caixa de texto para o login, outro para a senha e um botão para efetuar o login, para entrar na aplicação. Então esses seriam os componentes de layout aqui. Como eu estou usando o Constraint Layout, então para diagramar em Constraint Layout, lembre que eu sempre tenho que criar as constraints, que são as regras de conexão de um componente com o outro. Eu posso fazer isso de forma manual ou de forma automática. Então, se eu deixar aqui, por exemplo, ó, ativado na construção do Constraint Layout, esse ícone ativado, né, tipo um imã, ele se encarrega, quando eu trago o componente para a tela, ele se encarrega de criar as constraints para mim, para aquele componente. Então, se eu fizer isso aqui, mantivesse isso aqui, pegasse aqui um plain text e trouxesse para cá, quando eu solto, vejam que ele já cria para mim as constraints que ele já acha que tem que ser. Então, ele estabelece automaticamente essas constraints. Se eu fizer diferente, se eu deixar isso aqui desativado e trouxer o componente para a tela, veja que ele coloca aqui, mas ele não cria nenhuma constraint para mim para o componente. E é exatamente a que eu vou utilizar por enquanto. Então, vindo aqui, eu vou tirar o texto interno desta caixa e vou preencher o hint dele aqui, que é a dica, para dizer aqui, informe o login, né? Informe o login. Então, eu tenho aqui uma caixa de texto com informe o login. Vou puxar uma outra caixa de texto, colocar aqui no centro, vou tirar o texto interno e vou colocar a dica aqui, informe a senha. Informe a senha. Então eu tenho aqui dois componentes. E vou colocar aqui um botão também. Colocar ele centralizado assim. E aí eu vou preencher o texto aqui. Efetuar login. Então esse é o texto desse botão. Aí eu posso, pessoal, fazer uma diagramação prévia
definindo mais ou menos alguns critérios que eu queira aqui para poder dar a cara para o meu layout. Então eu poderia, por exemplo, criar aqui, ó, adicionar alguns elementos que me facilitam o meu trabalho. Por exemplo, eu poderia adicionar aqui uma vertical guideline, por exemplo. Então eu coloquei aqui, ó, vejam vocês que eu estou colocando uma guideline com 50 de distância nesse ponto e vou adicionar aqui uma outra guideline e vou colocar aqui ela numa outra posição inicial aqui, ó, mais ou menos o equivalente ali à anterior, para eu usar como base para eu fazer a diagramação do meu espaço aqui, tá ok? Aí eu posso pegar essa minha caixa de texto e dizer, ó, eu quero que ocupe esse espaço, esta outra, a mesma coisa, eu quero que ocupe esse espaço aqui. Então vamos lá, montando aqui mais ou menos uma área que eu quero de ocupação. Vou fazer a mesma coisa com o botão. Observem vocês que para todos eles eu fiz uma edição manual aqui na tela, cada um assumiu uma medida fixa. Então se a gente fosse pegar aqui as opções dele, vocês vão perceber que ele está assumindo medidas específicas de largura, de altura, porque eu fiz uma edição totalmente manual aqui para montar esses componentes. Agora, aqui no Constraint Layout, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esses três componentes aqui e criar uma relação entre eles para que eles fiquem encadeados, a gente chama. Então, para encadear, você tem algumas opções aqui, ó, que é através das opções de construção do Constraint Layout, de criar essas cadeias, né, chain aqui, correntes, uma entre a outra. Poderia fazer por aqui, tá ok? Ou posso fazer aqui por esse botão, aqui na Component Tree também, ó. E aí eu venho e digo para ele que eu quero criar entre eles uma vertical ou horizontal chain, tá certo? Então, é o que nós vamos fazer no caso desses componentes. Vou criar aqui uma vertical chain, ó. Ele estabeleceu ali, tá ok? E depois de feito isso, eu vou retornar aqui, ó, e vou dizer como é que eu quero o relacionamento entre esses três componentes que formaram uma corrente. Pode ver que tem uma corrente aqui no meio, ó, entre eles. Eu vou dizer como que eu quero, se eu quero spread inside ou pocket. Nesse caso eu quero pocket, ó. Cliquei, veja o que ele faz. Ele monta um conjunto desses componentes bem no centro. E aí eu poderia estabelecer, por exemplo, neste item aqui, que eu quero uma margem superior e inferior para ele fazer o distanciamento. Então eu poderia vir aqui em margem, né? Margem, tá? E definir, ou poderia, provavelmente até por aqui, ó, se eu pegar aqui o item de layout, ó, definir aqui um tamanho de margem. Então eu quero uma margem superior nesse item de 20 e neste outro aqui de 20. Ora, com isso eu acabei de criar uma distribuição entre esses componentes, simplesmente estabelecendo uma margem entre o campo senha e o campo de login. Então eu já tenho uma formação definida aqui. Óbvio que para minha tela de login ainda tem problemas aqui, ó. Vejam que ele está reclamando que faltam constraints. Aí, neste caso, eu poderia optar aqui por clicar nesse botão aqui, ó, de inferência de constraints, para ele tentar resolver para mim todas essas pendências que faltaram. Então, quando eu olho para isso, eu vou até já excluir as guias que eu não preciso mais, ó. Então eu vou deletar essa guia, vou deletar essa guia também, delete, e aí vou olhar aqui primeiro o meu código no modelo XML. Quando eu vejo aqui, veja que, por exemplo, o botão, o Edit Text e tudo mais, ele tem problemas em vermelho e eles estão com medidas, ó, de comprimento e altura pré-estabelecidos, porque eu fiz o design dele, eu fiz da forma manual. Se eu rodar isso aqui para o emulador, naturalmente ele vai desmontar inteiro, porque eu só estou visualizando aqui, mas ele não fica dessa forma no app. Agora, com isso aqui definido, o que eu vou fazer é mandar inferir as constraints que faltam. Quando eu clico na inferência, ele faz o processamento. Veja que ele produz toda
uma vinculação nos demais componentes, ó, ele reestrutura alguns elementos, por exemplo, como a questão de largura do componente, ó, e deixa já previamente definido para mim tudo que eu preciso de constraints nesse componente. Então, se eu salvar isso aqui, né, deixar salvo, e se eu visualizar o componente de outra forma, digamos aqui no modelo Landscape, veja que ele já está configurado para se comportar de uma forma mais ou menos regular, tanto na vertical quanto na horizontal. E naturalmente, se eu rodar o meu app agora no emulador, ele deve ter um comportamento similar a este, ok? Então, criado a tela de login, vamos agora para os passos finais para eu poder executar então esta aplicação. Observe que ele continua dando uma mensagem para mim aqui, ó, que eu não consigo executar esse app no emulador. Se eu clicar para rodar, ó, ele vai dar aqui, ó, não existe uma Activity padrão, né? Porque como eu estou fazendo tudo manual, tem alguns passos que eu sou obrigado a fazer manualmente também para incluí-lo. Então, se eu vier aqui no Code, por exemplo, ó, normalmente eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que, no layout, dizer o vínculo que tem entre o arquivo XML e a login activity no Kotlin. E a gente faz isso criando nesse atributo chamado context aqui, um vínculo do arquivo XML com a login activity. Então, eu tenho a relação do XML com o código Kotlin e do código Kotlin com o arquivo XML. Para finalizar essa primeira parte da criação e execução dele, não podemos esquecer que falta aqui na nossa aplicação a inclusão da activity de startup dessa aplicação. Então a gente tem que vir aqui e criar o nosso vínculo com a activity, com a nossa aplicação. E a gente faz isso declarando o componente activity aqui no arquivo XML. Então eu criei aqui, ó, a linha activity, vou apontar para a login activity, ok? Então aqui já está estabelecido. E eu tenho, sempre quando eu estou fazendo a criação da primeira activity, que é a activity main, né, a principal, que definir nela um intent filter, também acabei de declarar aqui, com dois parâmetros. O primeiro deles, o action que ele vai executar, tá ok? O action, eu vou dizer o nome da ação que eu quero que ele execute, e nesse caso a ação que ele vai executar é a action main, que é o equivalente lá ao Java, né, o método main das linguagens de programação, para dizer que essa aqui é a activity que inicia o meu app. E por fim, eu vou dizer aqui a categoria que ela pertence. E neste caso, a categoria dela é da categoria Launcher, que ela vai ser lançada automaticamente com a execução da aplicação. Então, ao fazer isso, eu praticamente defini toda a estrutura que o meu app precisa para iniciar, então, a execução no emulador. Então, quando eu olho aqui, se eu clicar agora em rodar, ó, veja que ele já está iniciando o meu emulador e ele vai apresentar para mim a primeira tela já criada, né, da activity de login que eu acabei de criar. Então vamos lá. Aí está a minha activity de login criada, tá ok? Eu quero que vocês observem com atenção que quando a gente olha, por exemplo, no arquivo XML, e aqui nessa parte de design fica mais claro isso, ó, observem que o próprio Android Studio, na estrutura que foi montada, ele se encarrega de colocar a tela de login aqui no centro, mas ele também se encarrega de colocar a barra de título, aqui uma barra de ações e de título, por padrão no aplicativo. Isso, pessoal, quem define essa barra de título e tudo mais é o tema que está aplicado nele, que se chama App Theme, aqui, ó, tá ok? E fica definido também lá no arquivo manifesto XML. Ó, o tema que ele está usando é este aqui. E é este tema que define, então, aquela barra de título que aparece lá no emulador. Se nós quisermos apresentá-la aqui também, na pré-visualização,
nós temos que vir aqui e ativar, ó, Show System UI. Aí a gente passa a ter uma visualização aqui similar ao que nós observamos então no emulador. Agora, dando sequência na nossa aplicação, eu quero fazer com que ela navegue da tela de login para a tela principal e depois, naturalmente, da tela principal para a tela sobre. Então, eu vou fazer duas navegações seguidas. Para isso, eu preciso de mais duas activities, pelo menos a activity main, que vai ser a principal, e depois a activity sobre, que vai fazer a outra parte da aplicação. Então, para continuar esse processo, eu vou incluir mais duas activities no meu projeto. Só que agora, ao invés de fazê-la totalmente manualmente, igual eu fiz até agora, eu já vou fazer utilizando, naturalmente, os recursos de construção que o próprio Android Studio me oferece. Então, mais uma vez, a gente começa a utilizar os blocos, ó, isso que eu disse para vocês no começo. Então, eu vou começar com a Empty Activity aqui. Vou usá-la como base para eu gerar a Main Activity, gerar o arquivo XML dela e já colocar para mim lá na pasta. Então, a gente começa a ganhar tempo ao utilizar os recursos da plataforma. Coloquei aqui para gerar então, a Main Activity, já gerou o código Kotlin para mim. Veja que ele já gerou também o Content View com Activity Main lá dentro da pasta Layout. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a Activity sobre. Ó. Então, se eu vier aqui em Activity, Empty Activity, e digitar para ele que eu quero a sobre Activity, então eu acabei de montar, ele vai gerar o arquivo XML para mim também. Cliquei em Finish, ele gerou o arquivo Kotlin para mim e gerou também o arquivo XML. Então, nós já passamos a ter agora alguns elementos adicionais na nossa aplicação. E quando eu utilizo o recurso de alta construção do Android Studio, veja que ele se encarrega de adicionar para mim aqui. Aí eu tinha a princípio só a Login Activity, mas ele já adicionou, eu só estou deslocando aqui de posição, ó, ele adicionou mais essas duas activities aqui para mim. A Activity Main e a Activity sobre. Observe, é claro, que ele fez bem mais simplificado do que a que eu havia criado manualmente, ó, porque essas aqui não precisam ser as de startup, né, a Main e a Launcher, né, então elas podem ser isoladas. Para cada uma destas, eu já posso agora, por exemplo, na Activity Main, eu já sei que ela é totalmente em branco, mas eu sei que essa aqui é a minha Activity central da aplicação. E ele já criou aqui também com Constraint Layout. E daí eu tenho aqui também a sobre, que também é uma Empty Activity com somente os elementos principais. Né? Eu vou fazer no primeiro momento só uma configuração básica aqui, vou colocar uma caixa de texto, vou deixar aqui ativado ó, o Auto Connection do Constraint, tá? Vou pegar um Text View, vou trazer aqui bem no centro ó, e vou soltar aqui bem no centro. Veja que quando eu faço isso, ele faz a inferência automática, porque está ativado esse imã aqui. Ele fez a inferência automática de uma caixa de texto. Eu vou aumentar essa caixa de texto para o corpo 36. Vou chamar aqui ó, de Main Activity, só para a gente lembrar, né? Activity. Aqui sobrou Main Activity. Muito bem. Vou fazer o mesmo na sobre Activity. Então, vou vir aqui, vou manter ligado aqui a geração automática de Constraint. Venho aqui, coloco bem no centro. Ó. Ao colocar bem no centro, ele gera automaticamente. E essa daqui eu vou chamar de sobre Activity. Ok? E vou colocar a formatação dele no tamanho de 36 pixels. Então, eu já consigo me localizar aí nas minhas activities. Agora, basicamente, o que eu quero fazer? Eu quero, estando na Login Activity, pressionar o botão Efetuar Login e ir para a Main Activity. Estando na Main Activity, pressionar em algum ponto na tela e ir para a Sobre Activity. Então, vamos começar aqui com a Activity de Login. Eu posso, na Activity de Login, vir aqui pelo XML ó, e pegar neste botão aqui, que é o botão de login,
A gente pode até mudar o ID dele aqui, ó. Eu costumo chamar de BTN, vou chamar de BTN Login, né? Esse é o ID. Vou fazer pela IDE lá, que daí ele refatora automaticamente para mim. Então vamos vir aqui, selecionar aqui, eu vou vir aqui e fazer aqui, ó, BTN Login. Quando eu faço isso, ele altera em todos os pontos que existe referência dele, ó. Ok, vou dar Yes. E aí quando eu volto lá no código, ele já ficou BTN Login e já alterou em todos os pontos do código. E aí, o próximo passo aqui, pessoal, eu poderia fazer assim, eu poderia no onClick dele, ó, eu tenho esse método onClick aqui, eu poderia vincular aqui uma função em Kotlin, que é o que manda para a MainActivity. Só que eu não vou fazer por aqui, eu vou fazer pela programação Kotlin direto. Isso eu já comentei com vocês como fazer em vídeos anteriores. Então, aqui na programação da Login Activity, o que eu vou fazer? Eu vou incluir aqui a opção no BTN Login para ele fazer o Set onClick Listener. Esse listener é a função que é chamada quando o botão de login é pressionado. E eu vou programar aqui como uma função anônima, que a gente diz, para disparar e chamar a MainActivity. Eu faço isso declarando uma intent. Nós também já vimos isso em vídeos anteriores, tá? Detalhes. Alt Enter para ele importar essa intent. Passo um contexto que é esta própria Login Activity. E aí eu digo para onde que eu quero que ele vá. No meu caso, eu quero que ele vá para MainActivity.class.java. Então, basicamente é isso o que me indica que ele vai para outra activity. E quando eu der um Start Activity passando a minha intenção, que é a intent, ele está programado já para fazer então essa execução. Então, se eu rodar novamente o meu app aqui, ele vai atualizar no emulador e esta função de navegar da Login Activity para a MainActivity já estará concluída. Vamos verificar aqui, olhando, vamos lá, atualizando a tela. Ok. Instalou aqui para mim, não precisei digitar nada, porque eu só fiz a navegação por enquanto. Muito bem, já estou, então, agora na MainActivity. Como vocês podem observar, a MainActivity não tem nenhum botão, não tem nada que me permita fazer a navegação para a SobreActivity. Então eu quero navegar agora da MainActivity para a Sobre. Então eu tenho que fazer uma escolha de como é que eu quero realizar essa navegação desta tela para outra. Eu poderia incluir um botão aqui no meio da MainActivity para fazer essa navegação. Mas não, vou utilizar já os componentes pré-definidos da plataforma Android. Então aquilo que eu falei, a gente não vai fazer nada do zero. Então, o que eu vou fazer vai ser incluir aqui o Options menu, que é um menu que ele acrescenta nessa lateral para eu clicar nele e chamar a Activity sobre. Então, esse é o próximo passo dentro da nossa criação do nosso app aqui. É começar, então, a trabalhar aqui na MainActivity para a gente incluir a opção de um menu para essa navegação, ok? A gente vai começar esse processo vindo aqui na estrutura do nosso app e vamos incluir a opção de menu que nós queremos para navegar para a Activity sobre. Então, com o botão direito aqui no app, nós vamos dar New Android Resource File e nós vamos procurar aqui a opção menu para incluir um novo recurso. Então, nós vamos colocar aqui um arquivo chamado main menu, que é justamente esse menu que fica na página inicial do nosso app. Então dei um OK, veja que ele gerou para mim aqui um arquivo XML, ele criou a pasta menu e criou um arquivo main menu para mim, para poder fazer a inclusão da opção de menu na aplicação. Eu poderia, naturalmente, pegar e trabalhar nesse menu aqui no formato XML, mas ele também me oferece a opção de trabalhar no modo design. Então aqui eu estou visualizando o meu menu através do meu editor, né? E aí, naturalmente, ele já traz na paleta para mim aqui as opções que eu posso incluir para o nosso app, né? Para a nossa opção de menu. Eu vou basicamente arrastar aqui um dos itens, que é um menu item, né? Um item de menu, vou soltar dentro do layout e veja que ele já se posiciona aqui nesta lateral e já idealiza para mim os botões ali que vão me ajudar, né? O menu de
opções para eu poder visualizar o meu item. Então, este item aqui, eu vou chamar de item sobre, isso eu estou falando do ID que ele terá, ok? E eu vou, neste item sobre, deixa eu colocar aqui o ID junto assim, eu vou chamar aqui, né, o título dele de sobre. Então, quando eu clicar, o que vai aparecer para o usuário é esta opção sobre. Com o arquivo XML do menu criado, basicamente o que nós temos que fazer é, na nossa activity que vai utilizar esse menu, sobrescrever alguns métodos, mais uma vez, já estamos aproveitando recursos que a própria plataforma Android oferece, então utilizando e conectando componentes novamente. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos sobrescrever aqui um método chamado onCreateOptionsContextMenu, essa opção aqui, ó. Nós vamos fazer justamente a sobrescrita de algo que já existe. Então eu vou selecionar aqui, dar um Enter, ó. Veja que ele já traz para mim algumas opções já pré-definidas aqui para eu poder então continuar a minha programação. Agora o que nós vamos fazer é basicamente dizer para ele que nós queremos utilizar então o nosso arquivo, vamos usar o menu Inflater, inflate o quê? O nosso item de menu, que é o main menu, e passar que ele utilize, então, no arquivo de menu, este arquivo como elemento. Com isso, eu já praticamente defini a apresentação do meu componente para o usuário. Então, eu já estou carregando como item de menu o meu arquivo XML. Se eu rodar isso lá no emulador, vamos ver novamente, aqui está, vamos esperar ele recarregar, nós já veremos então que ele apresenta para mim a opção de menu já disponível no meu main. Então eu vou efetuar login, venho aqui, ó, veja que já está então disponível a opção sobre. A opção sobre ainda não tem nenhum tipo de ação, mas é exatamente o que vamos fazer agora. Então quando eu volto agora aqui para a minha activity principal, para fazer essa navegação por sobre, eu preciso sobrescrever mais um método, que é o método de seleção, que é onOptionsItemSelect. Por quê? Porque é justamente quando alguém selecionar alguma das opções do item de menu, eu quero então que ele faça essa navegação. E eu vou fazer a seguinte verificação, né? Se quando ele, então eu vou programar aqui um when, ó, return when. Vou fazer aqui. Vamos lá. Aqui, when. Aí, quando o quê? Quando o item de menu, que é o item ID, for igual a o ID item sobre, tá? Porque aí eu estou presumindo que ele está pressionando o item sobre. Então, ele vai realizar aqui esta função para mim, que é mostrar a activity sobre. Então eu vou criar uma função que vai ser a responsável por fazer essa navegação entre um e outro. Se eu der Alt e Enter aqui, ó, ele já permite a criação dessa função mostrar activity sobre. Então ele já gerou aqui embaixo a função para mim. Daqui a pouco eu termino ela. Por outro lado, se não for selecionado essa opção, eu vou continuar aqui, né? Se não, eu vou fazer o quê? Vou fazer o comando normal dele, que é chamar o super onOptionSelect. Então eu vou conservar essa opção. Com isso, eu já programei aqui a opção de seleção de itens. À medida que eu for adicionando itens lá no meu menu, eu posso vir aqui acrescentando opções nesse retorno. Agora, para terminar aqui, basicamente o que eu preciso fazer? Eu preciso, veja que ele precisa de um retorno boolean, então no Kotlin, essa indicação aqui é de que ele precisa de um retorno. Quando ele chamar a main_activity, eu vou retornar true aqui para dizer que ó, deu tudo certo, tá? Eu quero que se desse alguma coisa errada, eu poderia fazer um tratamento para dizer, ó, não deu errado. Mas eu vou presumir que deu tudo certo, e aí eu vou criar aqui uma outra intent, cujo objetivo agora é mandar desta activity para a sobre activity, ó. Então, criando aqui, né? Então, class, eu já estou
Deixa eu importar essa intent aqui também. Importei, ó. Eu já estou programando para ele navegar. E aí vou dar o Start Activity passando a minha intenção, que é a minha intent. Agora, se eu executar o meu código, vou rodar novamente no emulador, o meu resultado já será o quê? Já será, então, uma navegação da main activity para a sobre activity. Então, login activity sobre main activity indo para a sobre activity. Aí está. Acabei de chegar, então, na sobre activity. Aqui no app, do jeito que ficou, nós já estamos com a navegação no sentido para frente, né, das activities, todos funcionando. E sempre quando eu quiser finalizar a aplicação, eu tenho que clicar aqui no aparelho, né, na opção. O back, eu finalizo a sobre activity, depois se eu pressionar o back, eu finalizo a main activity e volto para a tela inicial, que é a login activity. Então, assim, essa lógica é uma lógica que pode ser alterada, né? Então eu cliquei aqui e voltei para a main activity. É igual, por exemplo, quando eu clico aqui da main para frente, o ideal é que eu navegue para lá, mas eu não preciso ficar pressionando o botão back aqui para voltar. Pelo contrário, o ideal é que ele tenha aqui uma opção para o usuário clicar no próprio aplicativo e voltar. Então isso nós chamamos de navegação de retorno, né? Para ele poder voltar para a activity anterior. E isso também já está definido dentro da plataforma Android. Quer dizer, como é que você vai fazer esse suporte para a navegação de retorno, tá? Então, a gente, para fazer esse tipo de navegação, o que nós fazemos basicamente é, na activity sobre, então que é a activity inicial, a final aqui que eu quero voltar, eu tenho que ativar uma opção aqui, chamado no onCreate, né, suporte action bar, tá? Ponto set display home as up enable. É uma função bem grande aqui, bem estranha mesmo. E você vem aqui e diz que é true, ó. Ele normalmente dá esse erro no Kotlin aqui porque ele diz que a support action bar poderia ser nula. E no caso do Kotlin você tem que colocar uma interrogação aqui sempre para dizer, eu estou ciente de que ele pode ser nulo, tá? Então eu tenho que ativar essa opção que é ativar a navegação inversa de retorno, e lá no Android Manifest eu preciso dizer qual é para esta sobre activity, quem é a activity pai dela, né, a parent dela, quer dizer, para quem ela retorna. Então a gente tem uma opção aqui chamada parent activity name, e no meu caso aqui eu estou dizendo que é a main activity. Então eu criei uma relação que sempre quando eu navegar da main activity para a sobre activity, e ele estando com essa opção support action bar display home as up enable para true na activity de destino, eu vou ter uma opção que é a opção de navegação inversa, navegação de retorno na support action bar. Então eu mandei ele atualizar aqui, ó, e aí ele vai mostrar desta forma para mim. O app do zero, opção de login, a main activity desta forma, cliquei sobre, veja que ele acrescentou o botão de retorno aqui na sobre activity. Ó. Se eu clicar back, ele encerra e volta para a main activity. Então, pessoal, com isso aqui eu encerro com vocês essa primeira leva de como montar o esqueleto, né, a estrutura de um app do zero. Nós vamos agora avançar, eu vou na sequência gravar um vídeo para vocês mostrando como isso aqui poderia ser feito usando todos os templates já pré-definidos da plataforma. Então a gente consegue fazer utilizando o que já está, os blocos pré-construídos. A gente consegue fazer isso aqui muito mais rápido, sem precisar gastar esse tempo que eu gastei. Mas eu vou fazer só como exemplo para vocês. E na sequência, nós vamos voltar nesse app do zero para nós começarmos a colocar aqui componentes estruturais dele, os componentes dinâmicos, para a gente ter uma ideia de como estes componentes funcionam. Então, vamos adiante para a gente poder ver mais detalhes.